Aleluias. Toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao nome do Senhor Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. Estou muito feliz, embora atrasados, né? Eu cheguei atrasado, o pastor também um pouco mais atrasados, mas nós conseguimos chegar até aqui para glorificar o Senhor, nosso Deus, né? Ontem eu falei para o pastor, acho que amanhã não vai dar tempo da gente vir, não. Ele falou, então você prega. Glória a Deus, a gente vai dar um jeito, né? A gente vai correr e nós vamos chegar em nome de Jesus. Ai, irmãos, como é bom estar na presença do Senhor, né? É tão triste quando a gente ouve alguém falar assim, né, pastor? Nossa, tem que ir amanhã de novo, né? Nossa, pior que amanhã tem que ir de novo, né? É pior, né, pastor? Pior que amanhã tem que ir de novo, né? Nossa, teve que vir domingo, daí tive que segunda, né, irmã Dora? Tive que vir no ensaio, né? Que o Pedro convocou lá um coral. Irmãos, tá lindo. Você que não está participando, você vai ver que domingo, né? Nós vamos aí, olha, vamos ser todos convocados aí para o grupo, que olha, talentos revelados. Glória a Deus. Aí tive que vir no ensaio do coral, agora tem que vir em quarto. Irmãos, lá no céu é eterna essa adoração. Você quer ir para o céu? Falar para o teu irmão, lá é todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, santo, santo, santo é o Senhor. Né? Tem crente que não quer vir para o culto aqui, Gui, aqui na terra vai fazer o que no céu? Né? Não quer adorar aqui, né, Pedro? Vai adorar como no céu? Ai, eu quero ir para o céu, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, né? Ele fala, filho, você não está indo nem no templo. Você quer entrar pelas portas, pelos grandes portões, se você não quer nem ir para a tua igreja, glória a Deus, né? 2 dias de culto e eventualmente temos alguns trabalhos que nós podemos participar e é uma honra e uma bênção muito grande a gente poder participar. Claro que salvo tem irmãos que trabalharam ou estão trabalhando até mais tarde, né? Não conseguiram vir, mas que bom que você veio e você chegou até aqui e que infelizmente agora é só domingo, né? Só domingo, irmãos. Mas nós estaremos todos aqui glorificando o Senhor. E em janeiro nós estaremos todos aqui, sexta, sábado e domingo. Glória a Deus! Vai ser uma bênção ansiosa, eu estou ansiosa já para receber tudo que o Senhor tem para nós. Olha, nós vamos receber tudo em janeiro, Eduardo. O que a gente vai fazer o ano todo. Eita, glória! Tem que se encher bastante, né? Para nós podermos enfrentar esse ano em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, irmãos, no livro de 1 Samuel. É a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Glória a Deus. Só peça um pouquinho de água, se alguém puder. Um pouquinho de água para mim. A garganta está seca. 1 Samuel, capítulo 17. A palavra do Senhor. Golias desafia os israelitas. Eu quero ler uns versículos específicos aqui, depois a gente vai seguindo aqui a palavra. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler o versículo 11. Coloca lá para nós, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11. Todos acharam? Se você não conseguiu achar, acompanhe aqui com a gente. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta dos filisteus, encheram-se de espanto e de temor. No versículo 16, por favor. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã, de tarde, enquanto seus homens tomavam posições de combate. No versículo 20, Davi levantou-se antes do romper da aurora. Deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Obrigada, Miss. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em posições de batalha. Versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagradar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso
para desafiar o exército do Deus vivo. Amém? Nós vamos acompanhando a seguir essa palavra que é maravilhosa e tão cheia de detalhes, né? Um grande gigante se levanta contra Israel, e não só ele, mas ali arma toda uma milícia de exércitos, né, e soldados. E a palavra do Senhor diz logo aqui no capítulo 17, no início, que eles acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e prepararam para lutar contra os filisteus. E de um lado, a palavra do Senhor diz que de um lado ficaram os filisteus acampados com seus exércitos, que não era só o gigante, né? Todo o exército filisteus. E do outro lado ficou acampado ali Saul juntamente com o exército de Israel e passava um vale no meio deles. E a palavra do Senhor diz que agora não bastava ali estar todo o exército reunido contra Israel, sai um certo homem, né, fora do comum, um gigante. E a palavra do Senhor diz, eu vou ler só para vocês entenderem aqui a dimensão disso. Aqui no versículo 5 do 17, coloca lá para nós, por favor. No capítulo 17, versículo 4, um homem chamado Golias, da cidade de Gade, saiu do acampamento dos filisteus para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze, com todo esse tamanho como se precisasse, né? Uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. E ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. E a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos só a ponta. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio e parou e gritou diante dos israelitas. Agora sai aquele homem de 3 metros de altura. Não dá nem para imaginar, né? Um homem desse tamanho. Sai um homem agora e começa a gritar diante do povo, acampado ali no meio daquele vale. E a palavra de Deus diz que ele passa agora a insultar o povo, lançar desafios. Manda alguém para me desafiar. Manda alguém para lutar homem a homem comigo. Alguém que seja capaz. Não tem ninguém diante de vocês que seja capaz de fazer alguma coisa. Aquele homem todo cheio de ferramentas, só de equipamentos que pesava tudo aquilo que foi mencionado aqui. Todo armado, equipado, né? E o povo de Israel não saía da sua linha. Simplesmente a palavra do Senhor diz, irmãos, que foram 40 dias de insulto. 40 dias aquele gigante insultando o povo de Israel, e eles não haviam meio, não havia homem, eles não haviam condição e jeito de chegar até aquele gigante. Essa palavra é tão linda e tão conhecida, né, que a gente já ouve, quem já é mais crente desde pequenininho, já ouve essa palavra, já desde as escolinhas dominical, e a gente entende ali um pouquinho, né, que o Senhor usou aquele menino Davi para enfrentar aquele gigante. Mas quando nós amadurecemos, e principalmente na fé, Mislaine, e nós entendemos qual é a dimensão disso daqui, Pedro, aleluia, o que o Senhor fez ali, marcando aquela batalha, marcando aquele encontro para Davi, encontrar aquele homem foi muito além de sobrenatural. O Senhor usou ali estratégia para um Davi de antes e um Davi que viria depois, aleluia, e diante do povo, o que aconteceria, aleluia, nunca mais seria esquecido por ninguém. Aquele homem que insultava tão grande, não imaginava o que aconteceria. E a palavra do Senhor diz que Davi, logo após ser derramado a unção, Samuel derramou sobre a sua cabeça, estava lá quietinho.
Largue quietinho no campo, né, cuidando das ovelhas do seu pai, e o pai o chama e fala: filho, vá lá até os seus irmãos, lá no acampamento, e traga alguma notícia. O pai diz assim, se você ler depois com detalhes, você vai ver que o pai diz assim: olha, traga pelo menos alguma coisa que o faça saber que eles estão vivos e estão bem. Vai lá saber o que está acontecendo, traz notícias para mim. A palavra do Senhor diz, eu acho tão bonito que Davi, ele faz tudo conforme o pai lhe ordenou. Ele prepara ali o alimento, os pães, né? Ele prepara a comida, e ao romper da manhã ele se levanta e vai. Diga, vai. Ele simplesmente se levanta e agora o pai o manda ir até o acampamento. E eu ali meditando essa palavra no meu quarto e dizia assim: meu Deus, hoje em dia tem, né, graças a Deus não é o meu caso na minha casa, mas se mandar muitos filhos fazer alguma coisa, né, pastor, misericórdia, né? Vai, filho, lá no mercado para mim, né? Aí a criança pensa 1000 vezes, fala: ah, não, pai, né? O adolescente, o jovem, filho, faça tal coisa, tá bom, pai, eu vou fazer, e não faz nunca, né? O pastor José sempre diz que obediência na sua hora não é obediência, é uma obediência disfarçada de rebeldia. Talvez, irmãos, aquele menino ouviu, quem sabe ele ouviu aquela palavra do pai e nem passou, nem cogitou no coração dele, mas eu já fui escolhido, né, Pedro? Mas eu já fui escolhido para ser o futuro rei de Israel. Foi derramado azeite na minha cabeça, nem passou, nem cogitou. Ele simplesmente levantou e foi levar as marmitas conforme o pai lhe mandou. O Senhor diz hoje, o primeiro ponto que eu quero já ministrar sobre o teu coração nessa noite: será que você tem obedecido, irmão? Ou você tem tentado, e nós temos tentado disfarçar a ordem, o ide, o vai. Segunda-feira nós ouvimos sobre o ide, né, irmã Dora? Nós tentamos disfarçar o ide, o vai, o faça do Senhor. Não, eu vou fazer, mas não agora, deixa para a semana que vem, deixa para janeiro, né? Está muito em cima, Senhor, deixa aí para o começo do ano. O Senhor está dizendo para você hoje: obedece o que o Senhor te manda. Quando você obedece e faz, aleluia. O Senhor tinha marcado um encontro com Davi, ele ainda não sabia o que aconteceria, mas seria um divisor de águas. Quando nós obedecemos e vamos debaixo do ídolo do Senhor, dá tudo certo. Você pode crer nisso, irmãos? O menino se levanta, vai até o acampamento. E quando ele chega e começa a conversar com os irmãos: e aí, vocês estão bem? Estamos bem? E de repente, na mesma hora que ele estava lá, ele ouviu o grito do gigante. E ele falou: o que é que está acontecendo? E começam a contar para ele. Se levantou no acampamento dos filisteus um homem de 3 metros de altura, que tem afrontado o povo de Deus. Mas você não sabe do melhor, irmã Érica. A recompensa para o homem que matar ele é muito grande. O rei vai dar riqueza, ouro, prata, vai dar filha ainda para casar. Olha quanta recompensa. E ele fala: como é mesmo que será, né? Ali ó, no versículo diz assim: dizia os homens de Israel: veste aquele homem que subiu para afrontar Israel, há de ser que o homem que o feriu, o rei enriquecerá de grandes riquezas e dará a filha para casar. Coloca o próximo versículo para a gente ver. Agora Davi fica curioso, né? Quanto é mesmo que ele vai dar para o homem que enfrentar e matar ele? Olha, ele vai dar grande riqueza e vai dar a filha para ele. Pera. Como é que é? Quem é este incircunciso filisteu para se levantar contra o povo de Israel? Ele começa ali a calcular, Érica, né? Ó, riqueza, isentar de imposto, né, pastor? O rei disse que ia isentar o pai de imposto, né? Vai isentar de imposto. Eu sou jovem, ainda preciso casar, o rei ainda vai dar a filha para. Mas peraí, quem esse incircunciso filisteu pensa que é para se levantar contra o povo de Deus vivo? Eu não quero nem saber de riqueza. Quem esse homem acha que é? Você sabe o que é incircunciso? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão.
Quem é esse incircunciso que era além, muito além do corpo, né, do que eles faziam ali, da parte íntima, né, como diz o testemunho do José Pedro, da parte íntima, de circuncisar, né, de cortar, que o membro da família, o pai ou o tio ou o mais velho, cortava e tirava, era além disso, era uma aliança, né, com Deus, era um divisor ali do povo de Israel, o povo que servia a Deus, o povo escolhido, o povo chamado para o povo que era rebelde, que não obedecia, que não servia ao Senhor. Agora ele diz: quem esse homem pensa que é? Quem ele é para se levantar contra o povo de Deus? O que é que vocês estão fazendo, escutando isso, todos vocês quietos? Não, pastor, não é possível uma coisa, não é possível isso não. Está ouvindo tudo isso, toda essa afronta quieto? Vocês não se posicionaram ainda? Posicionou? Está lá, o exército está na linha de frente, né, pastor José? Está na linha de frente ali, ó, todo mundo preparado, mas ninguém atacava. Irmãos, aleluia, olha como as coisas de Deus é sobrenatural. Eles tinham armaduras, eles tinham ferramentas, eles tinham lanças, eles tinham escudo, mas eles não conseguiam atacar, não vinham meio para atacar. Agora aquele pequeno menino franzino, como diz a palavra do Senhor, bonito, de boa aparência, mas cheio do Espírito Santo, ele diz: eu vou, aleluia, enfrentar esse incircunciso filisteu em nome do Senhor. Quem sabe você tem até agora ouvido, escutado desaforos, afronta, e você está lá, não tem que ficar quieto, né? Eu estou lá, né, pastor, na linha de frente, de batalha, mas eu não consigo fazer nada. Pastora, parece que eu estou amarrado, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo guerrear, eu não consigo pelejar, eu não consigo fazer nada. O Senhor está dizendo que é porque até agora você tem contado com a força do teu braço, da tua espada, do que você pode, do que você tem, mas hoje você vai, mas diante dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, o Senhor destrava a tua vida hoje. Recebe essa palavra, levantou suas mãos e adore ao Senhor. Como é que pode? Os irmãos olharam para ele e falaram assim: o que é que você está falando, menino? O que você veio fazer aqui? Você veio se amostrar, né? Coisa de irmão, né? O que você está fazendo aqui? Imagine eles falando baixinho, né, Gui? Sabe, sai daqui. Aqui não é lugar para criança. Olha o tamanho do homem lá, olha a fresta lá fora. Nem nós temos coragem de ir lá enfrentar. O que você está fazendo? Você veio se amostrar, só pode. Você veio aqui curiar, você deixou as poucas ovelhas lá e veio aqui curiar. Volta para casa. Ele diz: não, eu preciso ir diante de Saul. Aleluias. No versículo 29, ele diz assim para os irmãos: o que eu fiz agora? Eu não posso mais nem falar. Eu não posso mais nem falar, eu só estou falando, calma. Eu estou dizendo. Então Davi fez a mesma pergunta no versículo 30, a mesma pergunta a outro soldado, e ouviu a mesma resposta. O que é que esse incircunciso filisteu, quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? E alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então Saul disse: traz esse menino doido aqui, né? A gente não tem nada a perder mesmo. Quero ouvir o que é que ele tem. Quem sabe é um menino que eu não conheço, quem sabe ele é, né, um guerreiro experiente e tem alguma estratégia para nós. Aí a palavra do Senhor diz que no versículo 31, 32, Davi chegou e disse a Saul: meu senhor. Eu vou ler aqui na outra versão da minha Bíblia, que eu acho tão bonita essa versão. Davi aceitou o desafio de Filisteu. No 32 ele diz assim: então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo pelejará contra eles. Imagine agora aquele menino pequeno, franzino, chegando diante do rei Misaine, falando assim: ó, deixa seu coração se abater não, pastor. Não deixa teu coração se abater não, Pedro.
Olha, não deixa, Guilherme, o teu coração se abater, não. Eu irei e pelejarei contra ele. O rei olhou assim para ele, né? Para baixo, para aquele menininho, quem sabe sujo da viagem, né? Que fez até chegar lá diante dos irmãos, empoeirado. Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar contra ele, porque não passa de uma criança, ele é um guerreiro desde a juventude. No 34, Davi argumentou diante de Saul. Sabe, vou contar uma história aqui para você. Você vai recebendo aí, irmão. Vou contar aqui uma história para você. Quando teu servo apacentava as ovelhas, seu pai, surgiu um leão, um urso feroz, que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, atacava, imagine Saul olhando assim, né? Arrancava, eu perseguia, atacava, arrancava a ovelha da sua goela. Irmãos, imagine Saul, né, experiente, já tinha visto muitas batalhas, olhando para aquele menino assim, né? O que esse menino está dizendo? Será que é verdade? Ele fazia tudo isso mesmo? Ele não só pegava o cajado dele e espantava, né? Ele não pegava uma espada e tentava uma estratégia para matar. Ele abria a boca e arrancava a ovelha da goela. Irmãos, o menino era cheio do Espírito Santo. É por isso que ele foi escolhido. É por isso que ele foi chamado, é por isso que o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, é por isso que o pai o mandou ir para aquele acampamento. Não era só para ter notícia dos irmãos, era uma despedida de Davi. Vai, filho, e conquista, porque o Senhor teu Deus é contigo. Quando um leão aparecia ou grudava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão, o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu. Como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Agora Saul olha para aquele menino e disse, com sua própria, das suas mãos, então Saul vai e o Senhor seja contigo. O que eu posso dizer para você? Você está dizendo que você é capaz. Se você disse que você aguentava com um urso, se você disse que você aguentava com um leão, então você pode ir tentar. O máximo que o não, como diz o povo, né? O não a gente já tem, né, Pedro? Então a gente vai correr atrás do sim. Ele diz, então vai, que esse Senhor aí que você está falando, esse Deus que você confia, seja contigo. Irmãos, que história maravilhosa e tão cheia do poder, da glória, da graça do Senhor, onde nem por um momento aquele menino tão jovem, ele calculou, né, que não pudesse dar certo, ele imaginou que fosse dar errado. O pastor José pregou aqui domingo, né, que às vezes mesmo antes de acontecer, a gente já está aniquilando, anulando o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Não, em nenhum momento ele cogitou que perderia, mas ele disse que venceria em nome do Senhor. Ele disse, eu vou e eu vou trazer a cabeça desse incircunciso filisteu. Irmãos, o que é que você tem na tua mão? Levanta as tuas mãos assim. O que é que você tem nas tuas mãos? É poder. Você vem aqui, o Senhor fala contigo, você sai daqui cheio do Espírito Santo, e quem sabe a hora que você chega na tua casa, você aniquila essa palavra, desacreditando, murmurando, aleluia, escutando o gigante, escutando o filisteu, escutando quem é que está gritando mais alto. O Senhor está dizendo, eu te dei poder para vencer o teu gigante. Vai, Davi, então, em nome do Senhor teu Deus. Davi sai correndo. Olha que ousado, pastor. Já pensou, Misley?
Ele sai correndo agora, ele nem titubeia, né? Ele desce até o riacho, pega ali 5 pedras, os estudiosos, né? Na teologia falam o que significa 5 pedras e por quê, mas hoje aqui não interessa. O que interessa é que você vai vencer o teu gigante hoje. Ele não passa de hoje, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, é hoje que ele vai cair. E ele não acreditou, fala mais alto. Em nome de Jesus, ele já caiu, amém? Corre para o riacho, ele sabia o que fazer. Como é que ele sabia o que fazer? Teve tão pouco tempo, né? Ele estava ali calculando quanto que ia receber a esposa que daria, e de repente ele falou, não, peraí, alguma coisa está errada. Esse homem está afrontando o exército de Deus mesmo, meu Deus, não. Comigo não. Para de dar ouvido, irmãos. Eu já disse isso aqui e torno a dizer através dessa palavra, para de dar ouvido para o teu gigante. Ficar acreditando no que ele fala, com medo, amarrado, paralisado. Porque o medo paralisa, né? Eu não vou enfrentar, eu não consigo, eu não vou sair, eu não posso, porque disso, porque daquilo, só vai, obedece e vai, que o Senhor vai te dar todas as estratégias. Desce, pega 5 pedras, põe na funda e vai, ele só vai, e chega diante de Golias. Aí ele fala, esse homem aí, pensei que era maior, né? Eu pensei até que ele era maior, do jeito que ele estava gritando, do jeito que estavam falando. Não é tanto assim, né? Imagine, né? Pedro já é alto, imagine um homem de 3 metros de altura. Nem é tão grande assim. Ele nem pensa 2 vezes, com uma pedra ele roda e acerta a cabeça do gigante. Aí pelo o natural, pelos olhos naturais, e muitos olharam ali e falaram assim, ixi, não vai fazer nem cócega na cabeça dele, né? E ele poderia nem acertar, né, pastor José? Mas ele foi tão certeiro, acertou bem no meio da testa do gigante. E o engraçado é que ele não tombou para trás, né? Ele não tombou para trás, para o lado, e nem abaixou, ai, minha cabeça, não, ele tombou para frente, de cara no chão. Ele caiu de cara no chão. Aí, sabe o que é lindo? Que Davi sabia o que fazer. Por que ele sabia o que fazer? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Às vezes o que falta é ser cheio do Espírito Santo. Vai, pastora, tem hora parece que eu fico perdida, eu não sei o que fazer, porque está faltando ser cheio. Eu não sei que decisão tomar, porque falta ser cheio. Se você está cheio de Deus, você ouve a voz do Senhor. Se você está cheio de Deus, Ele fala ao teu coração, filho não é agora, filho é agora, filho faz, filho não faz, filho vai, filho não vai, filho isso é para você, filho isso não é. Quem está cheio do Espírito Santo não precisa de todo aquele apetrecho, né, que tentaram colocar nele, armadura, ferramenta que nem servia nele, só as vestes, pesava mais de 60 quilos, ele fala, não consigo sair do lugar, né, é quase maior do que o meu peso. Aí Saul fala, não serve para você mesmo, você vai ter que ir sem nada, isso não é para você. Você só precisa da unção de Deus. É só o que você precisa, irmãos. Às vezes você hoje está vivendo algo que não é para você, porque você está vestido de algo que não era para você ter vestido. Às vezes o sapato não é para você, você está tentando enfiar o pé lá, né? Tentando fazer caber, o Senhor está dizendo para você, não filho, você não precisa, você só precisa ser cheio. Quando Davi acertou e ele tombou no chão e caiu de cara, ele disse, não basta ele ter caído. A pedra ficou cravada na testa dele, foi forte, será? Como é que um menino frágil e franzino pôde acertar uma pedra na cabeça e ficar cravada a pedra na cabeça do gigante? E com a força daquela pedra ele caiu de cara no chão. E agora Davi ele diz, não basta só cair, eu preciso cortar a cabeça dele. Olha a destreza do menino, ele sai correndo. Imagine a cena, eu gosto de imaginar, o Pedro também, né? A imaginação vai.
Imagine, pastor José, ele sai correndo, quando ele cai de cara no chão, está lá tombado, caído, ele sai correndo, pega uma espada de um soldado, volta e tá! Corta a cabeça do gigante, arranca e levanta a cabeça do gigante. Irmãos, precisa cortar. O gigante vai cair hoje, mas a hora que eu ver ele no chão, eu já posso sair correndo, comemorando. Não, você precisa cortar a cabeça dele. Precisa cortar coisas da tua vida para não voltar mais. Você precisa tirar teus pés de alguns lugares e não colocar mais, mas e se eu for só mais um pouquinho, né? Não, você precisa tirar seus pés. Eu preciso tirar isso daqui, às vezes, porque é necessário cortar por um tempo, que é o mal da humanidade, né? Rede social, TikTok, e jogos, e internet, e sei lá o que mais que tem empreendido. Mas e se eu deixar só 1 hora, 2 horas no dia, né? Se eu tentar regular ali, às vezes você vai precisar cortar. Às vezes você vai precisar tirar. Às vezes você vai precisar despedir, tirar pessoas da tua vida, vai. Como assim, pastor? Às vezes você vai precisar tirar. Falar assim, hoje eu coloco um fim, eu não só derrubei e me afastei, mas eu vou cortar a cabeça e eu não vou voltar atrás. O Senhor está dizendo hoje que para você ser cheio do Espírito Santo, irmãos, para você poder ouvir como Davi ouviu, obedecer como Davi obedeceu, e fazer obras ainda maiores o Senhor quer fazer na tua vida, unção ainda, eu tenho certeza que ainda maior. É necessário hoje você derrubar esse gigante, você não se conformar, você enfrentar, você derrubar e você arrancar a cabeça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu sei qual é o meu nível de batalha, eu sei aonde é o meu nível de batalha, cada um sabe, né? Não adianta falar, mas, né, fulano pode, ciclano faz. O seu particular com o Senhor é seu com o Senhor. E Ele está dizendo hoje, se tem gigante que você precisa derrubar, talvez ele está caído lá há muito tempo, né, Mandora? Às vezes o gigante caiu e você ainda não correu pegar a espada para cortar a cabeça dele. Né? E o gigante está lá, a qualquer momento pode ser que ele levante. E aí vai ser a tua fraqueza novamente, vai ser o insulto novamente, a tua afronta novamente. O Senhor está dizendo, corta hoje. Corta de vez hoje, arranca. Foi algo tão sobrenatural que aconteceu, que quando Davi chega diante de Saul, né, com a cabeça de Golias, eles não acreditavam no que estavam vendo. Como é que esse menino pôde fazer isso? Como é que o Senhor pôde usar esse menino de forma tão poderosa, e ele ainda trouxe a cabeça até a nós? Eles surgiram, os filisteus surgiram, daí o exército se levantou e correu atrás deles, depois que o gigante já tinha sido aniquilado. Aí eles foram correr atrás dos filisteus, né? Daí eles foram fazer alguma coisa. O Senhor te chamou e te escolheu para um propósito muito maior. Saia do raso hoje, do natural. O Senhor tem falado isso, nós temos ouvido várias vezes. Se você começar a anotar todas as palavras que é ministrada aqui, né, pastor? Se você começar a anotar, você vai ver que o Senhor tem falado várias vezes, saia do natural. Saia do que é do homem, do que é da visão que você tem visto aqui. Venha para o sobrenatural do Senhor. Venha para o mais profundo de Deus. Domingo o pastor pregou, venha para a canga do Senhor, né? Olha que poderoso, venha para a canga do Senhor, porque o jugo dele é leve, o fardo dele é suave, ele é um Deus de amor. O Senhor diz para você hoje, as tuas batalhas que você tem enfrentado ou tentado enfrentar até agora e não tem conseguido, sabe onde você vai conseguir? No Senhor. Para terminar, fique em pé que eu vou terminar com um versículo poderoso. Quando Davi, ele diz assim, no 47, coloca lá para nós terminar, por favor. Senão o pastor vai desligar o microfone ali daqui a pouco. No 47, toda essa multidão aqui reunida conhecerá
que não é pela espada, nem pela lança, que o Senhor concede a vitória. Porque o Senhor é Deus de batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Toda essa multidão, acho que só 3 pessoas receberam. Toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada e nem pela lança que o Senhor concede vitória. Porque o Senhor é Deus das batalhas e vos entregará em vossas mãos. Você vai, mas quem vai pelejar por você é o Senhor Deus. Você é pequeno, você é frágil. Ah, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas Ele é tudo e poderoso na tua vida. Tem um louvor que diz, né, que Ele cresça, que Ele apareça, que eu diminua. Que Ele cresça na tua vida, porque Ele é quem tem que aparecer. Eu não sou nada e ninguém, mesmo eu sou pequeno, mas o meu Deus, que é Deus de batalhas, Ele concederá vitória, e todos vão ver que o Senhor é Deus na tua vida. Todos vão ter que ver que o Senhor é na tua vida. Ah, mas não adianta, irmãos, você falar, vão ter que ver no meu trabalho que o Senhor é Deus na minha vida, se você não faz por onde, se você não mostra que você é cheio. Não adianta você cantar hoje, pregar hoje, e amanhã você está amaldiçoando, maledicendo, não. O Senhor disse, coloca um cântico novo na tua boca, um hino de vitória, que muitos verão e reconhecerão que o Senhor é Deus da tua vida. Muitos vão olhar vão dizer para você, não era aquela Érica que está passando ali na rua, aquela que não sei o que, não, é o Senhor quem levantou, foi a mão do Senhor, poderosa quem fez, para que não se glorie que foi eu quem fiz, ou a minha mão que fez, não, que foi a mão forte do Senhor quem fez essas coisas. Se aquele menino tivesse dado certo a armadura no corpo dele, e ele fosse com lança, eu ia dizer que foi, né, o escudo, que foi a proteção, que foi a lança, o que foi o não. Porque ele dizia que o Senhor é Deus quem vence batalhas. É o Senhor quem vence as tuas guerras. Como é que você tem lutado as tuas guerras, irmãos? Do outro lado do acampamento, paralisado talvez, amarrado talvez, sem saber como agir, ou escutando afrontas, mas o Senhor está dizendo, filho, eu vou vencer as suas batalhas por você, mas venha hoje e obedece, venha ser cheio do Espírito Santo. Se você não estava mais orando, conseguindo falar, volte a orar hoje, volte a intimidade com Ele, volte a ouvir a voz dEle, que Ele está dizendo, não vou mais te deixar sozinho nessa batalha, mas eu vou adiante de você. Feche os seus olhos hoje, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sobre essa palavra que foi ministrada, o Senhor que é um Deus que vence batalhas, é o Senhor quem vence as nossas guerras, é o Senhor quem derruba gigante, é o Senhor que capacita o teu povo. Eu declaro hoje, Senhor, e o teu povo será desamarrado, o teu povo não estará mais paralisado, o teu povo não estará mais quieto ouvindo afrontas, mas o teu povo se levantará e irá diante dessa palavra, Senhor, e derrubará o gigante hoje, em nome de Jesus. Nós cortamos laços com o inimigo, nós cortamos hoje, Senhor, tudo que tem nos paralisado e nos colocado